Vai dando glória aí, vai. Vai falando, Senhor, os céus já estão abertos aqui. O teu reino já tem vindo sobre a minha vida. Continua a fazer, Senhor, a operar, a ministrar. Fala para Deus, e Senhor, eu quero ter experiências ainda nessa noite. Mais, Senhor, um pouco mais. Senhor, eu quero céus abertos, visão aberta. Senhor, eu quero ver aquilo que o Senhor está vendo. Eu quero cantar a música que o Senhor está cantando. A cena apocalíptica diz que existem 4 seres viventes e 24 anciãos que estão continuamente adorando. Continuamente, eles não se cansam. Eles são seres espirituais, como nós um dia seremos completamente espirituais. Não vamos ter cansaço. E eles adoram declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. A terra está cheia da sua glória. Digno és, Senhor. Ô irmão, isso aqui é só uma préviazinha do que a gente vai viver 24 horas. Nossa mente humana, ela não tem condições de suportar, nem de criar aquilo que vai ser a nossa experiência. Mas hoje a gente pode desfrutar de porções. E não é para mim só. Não é só para os irmãos da adoração aqui. É para toda a terra. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Toda língua vai confessar. Eu não vou aguentar. Fica aí, porque o Senhor está aqui. Amém? A Bíblia diz que essa é a cena lá. E eu vou falar para você dessa cena que acontece. Você, fiel ao que está escrito. Amém? Você pode dar glória aí? Amém? Diz assim. Eu quero ler aqui um pouquinho mais na frente, o final. Apocalipse 22 diz assim: Então o anjo me mostrou o rio d'água da vida, brilhante como um cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá, nunca mais qualquer maldição, porque nele estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão e contemplarão a sua face, e na sua testa estará gravado, terão gravado o nome dele. Irmão, não haverá mais noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todos sempre. Dê um glória a Deus, irmão. Dê um glória a Deus. Feche os teus olhos e contemple essa imagem. Contempla de olhos fechados. Feche os teus olhos e veja pelos olhos da fé esse dia, essa hora.
coisa linda. Eu acabei de ler para você o retrato do fim. Deus não faz nada sem nos garantir o fim. Amém? Se você quiser e puder, você se assenta. Tá difícil aqui hoje. Eu vou ler um texto com você, mas fica aí vendo, ouvindo o que Deus está falando, amém? Vocês não sumam por muito tempo, não. Ah, Jesus, te amamos demais. Obrigada, Senhor, porque o fim já foi garantido, amém? Eu quero ler com vocês nesse último momento do nosso congresso um texto que está lá em Lucas, no capítulo 1. Eu vou ver o que o Espírito Santo vai fazer, né? Como é que vai ser. A gente pode obedecer ele, gente? Amém. Então deixa aí Deus ir falando com você. A gente vai abrir no capítulo 1. E a gente vai começar a ler a partir do versículo 10. Tá bom? Vou ler aqui alguns textos saltitando com vocês. Mas fica aí, olha só, uma vez eu fui ministrar numa reunião de mulheres lá em Goiânia. E Deus me mandou ler 70 e poucos versículos no início da ministração. Foi a única vez que eu li tanto versículo assim de uma vez só. E eu falei, Senhor, como eu vou fazer? 70, os 3 primeiros capítulos de Gênesis. E o Espírito Santo falou, leia. Eu obedeci, porque obedecer é melhor do que sacrificar, amém? E olha, eu fiquei tão impactada depois, porque várias pessoas me testemunharam que enquanto a palavra ia sendo lida, elas iam recebendo de Deus coisas. Algumas pessoas quase que foram arrebatadas assim, na experiência de ver coisas, de ter visão aberta. E eu queria que você, nessa hora, eu vou ler esse texto e a minha oração é para que seja assim. Que à medida que eu for lendo, que o Espírito faça aquela tradução que só Ele é poderoso para fazer. E que Ele acesse, que Ele abra. Gente, os céus estão literalmente abertos. Sabe, o Kairos de Deus está aqui, o tempo oportuno de Deus, aquela hora que Deus ele vai, às vezes coisa que você está em anos de terapia tentando tratar, e tem que tratar mesmo, mas o Senhor escolheu hoje para abrir, para liberar, para ordenar a cura, para ordenar a bênção. Então, escute tudo que você vai ouvir, em especial a palavra de Deus, com esse coração atento. Amém? Diz assim no capítulo 1 de Lucas, a partir do versículo 10. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Versículo 14. Você ficará alegre e feliz e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Pois ele será grande diante do Senhor. Ele não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Versículo 16. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, versículo 18. Zacarias perguntou ao anjo, como terei certeza disso? Pois eu sou velho, a minha mulher também já tem idade avançada. Então o anjo respondeu, versículo 19, eu sou Gabriel. Eu estou à porta aqui do serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia.
Todavia, Zacarias, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. Você pode virar a sua Bíblia aí e lá no versículo 26 a gente continua. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria e, aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe falou, versículo 30, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isto se eu nunca tive relações com algum homem? Então, versículo 35, o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado de Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Versículo 37, porque para Deus não há nada impossível. Então, versículo 38, a resposta de Maria à visita do anjo Gabriel. Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então, o anjo foi embora. Amém? Irmãos, nesse fechamento eu quero falar com vocês sobre o tema de destino profético. Eu quero ministrar sobre o 4º valor de um guardião, que é ser um potencializador da vocação, que é perceber, discernir e orientar o destino que uma criança chega ao mundo já trazendo nela aquela essência. Eu disse aqui da última vez que eu estive, aquele cheiro próprio, exclusivo, que ela trouxe ao mundo. E eu quis começar lendo esse texto de Lucas, porque a gente tem aqui na Bíblia um modelo perfeito e profundo de um destino profético revelado aos pais dessas duas crianças. Deixe o Espírito ministrar ao seu coração. O anjo, ele visita o pai de João Batista e a mãe de Jesus. Curioso, né? E ele fala detalhes incríveis. Você pode reler depois na sua casa esses 2 primeiros capítulos aqui de Lucas, especialmente o capítulo 1, e você vai ver como que Deus, ele usa o anjo para falar. Diz o nome que o menino vai ter, diz o jeito que ele tem que ser criado, diz aquilo que ele vai fazer. Eu acho interessante sobre João Batista, as expressões usadas aqui, ó. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, irá diante do Senhor no espírito e poder para converter o coração, converter os desobedientes. Gente, é a declaração de um destino. João Batista já estava no colo de Isabel. Ele já tinha 15 anos. Para que Zacarias e Isabel olhassem para ele e falassem: não, acho que ele vai converter. Ele é muito justinho, certinho. Não. O anjo já havia liberado um script do destino que João Batista iria revelar. Da mesma forma, Maria.
Ela recebe mesmo caminho foi dado para ela. A mesma instrução, a mesma declaração. E observe, eu não vou desenvolver esse tema nessa noite, porque eu preciso apresentar esse valor a você. Mas a resposta de cada um é curiosa. E ao final da minha ministração nessa noite, o que eu desejo de coração é que você seja como Maria. Que você não duvide. Que você diga, Senhor, eis-me aqui. Que você não haja como Zacarias agiu. Que se embananou. Sabe, durante todo esse dia, a noite de ontem, quem esteve aqui com a gente, você tem fundamentos bíblicos suficientes para sair daqui crendo pela fé. Que Deus escolheu essa criança que você chama de filho, de aluno, de neto, antes da fundação do mundo, e que Deus tem compromisso com o que Ele carrega. Que existe um caminho, inclusive no nome que Ele recebe, o nome que a gente dá a um filho. E nessa noite eu quero falar com você sobre isso, eu quero ativar, eu quero te tornar sensível aos sinais. Aquilo que Deus movimenta durante a vida de uma criança, às vezes desde o útero. Coisas que Deus fala. Eu me lembro que o nosso filho caçula, né? O primeiro o pai escolheu o nome, o segundo eu entendi o nome, e o terceiro Deus falou claramente que ele seria Davi. E quando Deus falou, usou primeiro a boca do irmão, na época com 4 anos e meio, 5 anos, e eu falei, nenhum dos dois tem nome bíblico, se eu vou dar nome bíblico para o terceiro, vai dar ciúme. E começamos a orar. E o Espírito Santo foi encurralando a gente com sinais sobre o nome dele. Por conta daquilo que ele carregava. Por conta daquilo que existia de propósito para a vida dele. Eu me lembro como se fosse hoje, eu grávida. Já assim, nos finalmente, eu e o Mário sentado no culto. E aí um pastor de fora estava pregando. E ele começou a ministrar o texto e falava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, eu já ouvi esse texto várias vezes, mas enquanto aquele pastor gritava, sabe quando o Espírito toma, igual aconteceu aqui? Eu e Mário, a gente chorava igual criança. Um selo do Espírito, que aquele menino descendente se chamaria Davi. Era o nome que Deus tinha para ele. E nós precisamos entender que guardamos a vocação. Somos responsáveis por potencializar o que eles trazem. Por receber de Deus esses detalhes de quem eles são. Precisamos estar atentos ao que Deus vai mostrando. Eu vou trazer para vocês aqui algumas pistas desse quarto valor. Mas eu quero te ensinar ao final dessa noite a você escrever um texto. A receber palavras de Deus, aprender a ler, ouvir o que Deus está falando sobre essa criança, para que você possa ser um guardião esclarecido do que você está guardando, para que você entenda o que você está guardando. E eu tenho certeza que à medida que você for me ouvindo, você vai perceber o quanto do seu filho que você já sabe, mas não sabia que sabe, o quanto desse destino que já te foi revelado. E que você estava agora, que você está em discernimento, as coisas vão se encaixar como um quebra-cabeça, amém? Você quer isso para a sua vida? Fala assim, eu quero, Jesus. A irmã até levantou o bloquinho, é isso aí, fica com o bloquinho para você anotar. Então, quando a gente fala sobre potencializar a vocação, o símbolo que a gente usa, a arma que a gente usa é o cinto da verdade. Flávia, de qual verdade? Da identidade de quem são nossos filhos. Eu falei sobre isso na sessão anterior. Que a principal guerra hoje é contra a identidade, porque a identidade libera destino. Então, quem colocar primeiro o cinto, sai na frente. E nós somos os responsáveis por fazer esse ajuste da verdade sobre quem ele é. Da verdade sobre aquilo que ele carrega, da verdade de onde ele veio e para onde ele vai, da verdade sobre o que ele vai fazer na geração dele, o que ele representa na geração que ele está. Guardiões, eles ajustam, eles vestem,
Eles colocam no jeitinho a verdade que existe sobre Deus em cada criança, em cada adolescente que passar por ele. Eles têm essa responsabilidade. E mais do que responsabilidade, eles têm essa habilitação da parte de Deus para sentar esse cinto até que ele esteja confortável dentro do destino que Deus tem para cada um deles. Pode passar, irmão. Eu acho que da outra vez que eu estive aqui eu falei sobre isso, mas eu preciso retomar porque existe um grupo aqui que não estava. 3 pistas que me ajudam, naturais, são pistas naturais, a perceber, a sentir o cheiro do que essa criança traz. Quando a gente volta para o texto de Lucas, a gente consegue perceber características sobre o que são e sobre o que fazem. Amém? Eu confesso a você, eu já tinha lido esse texto algumas vezes. Mas no último ano, o Espírito Santo abriu os meus olhos sobre o destino profético descrito aqui. É um destino profético escrito e descrito. Tanto de João Batista quanto de Jesus. E essas pistas, elas são aquilo que vão me ajudar. Flávia, o que, Flávia? Quem eles são? As características que eles têm de ser. O jeito de ser. O perfil comportamental, o temperamento, a personalidade. Gente, Deus não faz nada torto. O mundo entorta, o pecado entorta, mas Deus usa tudo que Ele faz. Às vezes a braveza que Ele usa, a tranquilidade que Ele usa, a pouca fala, fala muita. Deus usa, Deus tem propósito. E desde pequeno a gente já traz isso, essa semente já está. Em nome de Jesus, Senhor, como eu preciso que os meus irmãos nessa noite saiam daqui marcados por esse cheiro vocacional. Aprendendo a sentir cheiro, sabe? Cheiro, né? Diz que barista que vai aprender de café, ele usa muito olfato, né? Para sentir o cheiro do café. Eu quero ensinar vocês a serem baristas vocacionais, amém? Sentirem cheiro de vocação. Olhar um menino e conseguir sentir que ali tem negócio de Deus. Para Deus. Para Deus usar. Segundo, o que eles fazem, as áreas de habilidade. As características de força, de fragilidade. E terceiro, onde eles podem agir. Porque desde pequeno eles já podem produzir, amém? Frutos para Deus com aquilo que são e com aquilo que fazem. Então eu quero passar com você rapidamente. Na primeira pista, eu queria pedir para vocês passarem aí para mim. Te ajudando no sentido de fazer você aprender a olhar para os temperamentos, né? Isso é um estudo que a igreja conhece, o melancólico, colérico, sanguíneo e fleumático. Cientificamente, a gente não usa muito mais isso, né? A gente tem usado o DISC, que eu vou mostrar no próximo slide. Mas esse é um estudo que se usa, existem testes que a gente faz, que ajudam a gente a perceber, às vezes, aquilo que você, né, vê uma melancolia, né, um jeito tão sensível de ser, que às vezes você olha como uma fraqueza, Deus vê como propósito. Eu gosto muito de pensar em Jeremias como profeta para a nação de Israel no tempo em que ele cumpriu essa função. E pensar que o jeitinho de Jeremias ele era importante para a geração dele. Aquele chororô de Jeremias tinha propósito. E que muitas vezes um jeito colérico como o de Paulo, né? Paulo era aquele cara que, quando a gente olha para ele na Bíblia, você fala assim, sabia quem era, né? Porque os coléricos, eles têm um pouco isso. Eles sabem e sabem que sabem. Não é assim? Então, se você tem um filho colérico, ele é aquele que sabe, difícil você, porque ele sabe que ele sabe. Então, tem propósito para isso, é só você olhar para a vida de Paulo. Sabe, tem propósito para você ter um jeitinho sanguíneo, que vai desbravando, que não faz muito cálculo. Tem propósito para ser fleumático, porque se não tivesse fleumático, quem ia escutar os outros? Pode rir, gente.
Então, Deus sabe o que faz e sabe cada temperamento dos nossos filhos e nosso, para que existe. Claro que a gente precisa trabalhar a força, a fragilidade, cuidar disso. É nosso papel, nós somos os gestores do projeto. E é lindo, é maravilhoso, é incrível, é extraordinário. Eu não estou falando, eu sou muito empolgada, já deu para perceber. Mas não estou falando isso por empolgação, não. Eu realmente acredito nisso. Demais. Que é muito incrível quando você começa a sentir o cheiro dos seus filhos, de cada um. Eu tenho 3 cheiros para sentir. E você começa a trabalhar para gerenciar isso. O próximo slide, eu apresento o DISC, pode passar, por favor, que é uma ferramenta, inclusive eu coloquei o QR Code aí, se você quiser baixar, pode baixar, não precisa fazer agora, mas aí você envia para o seu WhatsApp e depois você faz e vai chegar o resultado no seu e-mail, tá? Eu fiz de propósito para você poder conhecer. E já dá para aplicar com o filho, tá? Se ele tiver 8 anos, 10 anos, você ajuda ele a fazer e já dá para você aplicar. Esse é um avaliador gratuito. Ele é bem simples, mas existe conhecimento sobre isso, assim, bem bacana para você fazer. Se alguém tiver interesse, eu não faço, mas eu posso indicar alguém. Me chama no direct no Instagram que eu te passo. E aqui no perfil comportamental, não vou aprofundar por causa do nosso tempo, mas eu quero te dizer que a gente consegue fazer um paralelo com os temperamentos. Por exemplo, quando a gente fala lá do colérico, a gente está falando do dominante, o D, o vermelho. Quando a gente fala lá do sanguíneo, a gente está falando do influente, do I. Quando a gente fala do fleumático, é o S, é o estável. Quando falamos aqui da cautela ou conforme, a gente está falando do melancólico. Existe um paralelo, um cruzamento entre essas duas teorias. E aqui, eu quero te ensinar uma coisa que a gente, como pai e mãe, precisa entender. Às vezes, aquilo que você chama, né, de individualidade, não é muito individualista esse menino, ou esse menino é sem foco, é o que a gente pode chamar de um perfil comportamental. Por quê? Observe, cada um deles eles têm motivos diferentes para viver. O que move um menino com um perfil de autodominância é o quê? O que ele quer? O que motiva ele? É o desafio. É ser eficaz no que ele faz. O que ele busca na vida? Resultado. Então, às vezes, ele vai indo igual uma metralhadora e não quer saber, não, se tem irmão, se tem pai, se tem... Você tem que ensinar ele a empatia. Mas você precisa entender que há propósito para ter aquela característica. Eu falo assim, tem coisa que não é uma maldade consciente, mas é uma maldade estrutural. O jeito exagerado tem a ver com a estrutura, que conecta também com o propósito dele. Eu vou mostrar isso para você aqui. O que você às vezes chama de sem foco, começa e não para. Não acaba nada. E muitas vezes o influente faz isso, o chamado sanguíneo. Por quê? Porque olha só o que ele busca. Ele é motivado por liberdade, por criatividade. E busca gente, relacionamento. Então, assim, ele começa a fazer uma coisa que quer ser livre, gente. Ele cria uma coisa que amanhã eu falei isso para vocês, quer criar outra. E ele vai. Então, precisa de um guardião que vai dizer para ele assim, uau, é muito legal que você é super criativo, mas você precisa aprender um pouquinho com resultado, com quem busca resultado. Sua criatividade tem que produzir alguma coisa. Você tem que começar, ele começa a fazer um esporte, aí logo ele quer mudar. Você tem que ajudar ele. Como? Vamos estabelecer um tempo, pelo menos 6 meses, 1 ano. Você está treinando, mas você não está desqualificando uma característica que ele traz, entendem? Estão entendendo, gente? Então, o perfil comportamental, ele é uma pista para a gente, como pai e mãe, como guardião, de características que ele tem. Ele é um menino estável, ele gosta de ficar mais quieto. Provavelmente não é, se tem irmãos em casa, eu passo isso dentro de casa, um que é toda hora chamar 5, 10 para comer, né? Não tem muito isso. Não, onde come 5, come 10, mãe. Não é assim? Já o outro... O cauteloso ou o estável, eles pensam mais, eles planejam mais, são mais cuidadosos. E a gente precisa entender essas características, e entender que há propósito para o que eles carregam.
Deus deu. E meu papel é fazer gestão. Meu papel é ajudar ele a organizar isso e encontrar valor. Sabe por quê? Muitas vezes, deixa eu te falar, você tem um menino em casa ou que é extremamente influente e que esse jeito dele de toda hora fazer uma coisa, ele se sente às vezes incompetente. Sabe por quê? Porque ele não consegue ver resultado. Ele não consegue dar foco. Ou às vezes o menino que é estável, ele não consegue se achar desejável porque ele não é interessante. Não atrai um monte de gente como o irmão que é influente ou dominante atrai. Entendem? Então nós precisamos estar ali ajudando eles a entenderem como o que eu chamo de um espelho vocacional. Mostrando. Filho, funciona assim, ó, percebe que você faz assim? Isso tem propósito, filho. Como é que pode melhorar o que está em desequilíbrio, o que não te ajuda? Nosso papel é ajudar, espelhando, ajudando eles a entenderem quem eles são. O próximo slide, eu quero falar um pouquinho sobre as múltiplas inteligências. Primeira pista é quem são, segunda pista é o que fazem. Desde pequeninos, eles já vão dar sinais para a gente de características de inteligência que eles trazem. Aquilo que eles costumam fazer naturalmente. Às vezes são escolhas para brincar. Às vezes são facilidades na escola com uma área, com outra área. São sinais, são pistas que a gente precisa prestar atenção. Eu falei para vocês de um dos meus filhos que trabalha hoje, né, faz economia. E trabalha com números e gosta dessa área de investimento. Eu lembro que esse menino ele sempre teve uma capacidade lógico-matemática muito significativa. Excelente com notas, excelente com matemática, sempre gostou de lógica, de montar quebra-cabeça, de jogo, essas coisas. Ele sempre foi muito bom. Depois, quando ele começou a ter uma noção das coisas, eu já contei essa história aqui. Quem estava aqui quando eu falei da outra vez sobre isso? Levanta a mão. Você dava R$50 na mão dele, gente, ele guardava aquele dinheiro. Ele melhorava aquele dinheiro. Hoje, ele está com 19 anos. E, para a glória de Deus, ele se assenta à mesa com pessoas para melhorar o dinheiro deles. Você sabe o que ele faz? Ele trabalha numa empresa chamada Valor Investimentos, ligada à XP. E aí, ele chega, a primeira cliente dele tinha um valor cheio, no banco, eles chamam de bancão, né, que é o banco comum. E ele chama a cliente e mostra para ela o quanto ela perdeu em um ano com dinheiro parado no bancão, que é o banco comum, né, Banco do Brasil, banco. Ele está fazendo o que ele já brincava, o que ele já mostrava sinais, entende? Ele está fazendo o que? Ele está servindo a geração dele, pegando o dinheiro daquela senhora e ajudando ela a multiplicar o dinheiro dele. E quando eu te falo isso, eu não te falo com orgulho, eu te falo só para te mostrar que algumas coisas a gente já vê. O nosso filho do meio, desde pequenininho, a música, o som, era uma coisa forte da vida dele. Hoje, ele está claro para ele o chamado dele. A adoração, a música, a casa de Deus, o reino de Deus, as coisas de Deus. E assim vai. Então, nós precisamos ter atenção. Aqui tem algumas das áreas de inteligência, né? Naturalista, que são pessoas que têm essa paixão pela natureza, entender a relação. Musical, diferentes sons, ritmos, tons e timbres. Lógico, matemático, que eu falei. Existencial, questionar o sentido da vida e da morte. Eu tenho um lá em casa que tem isso muito forte, que é o caçula. Interpessoal, entender os sentimentos e motivações das pessoas, colocando-se no lugar delas. Corporal, sinestésico, coordenar mente e corpo. Linguística, lidar criativamente com palavras e símbolos. Intrapessoal, entender a si mesmo e os seus próprios sentimentos e desejos. E espacial, perceber o mundo tridimensionalmente. A gente não vai aprofundar isso aqui, mas é só para você ter uma ideia. Todos nós temos capacidades que já nascemos, outras que vamos desenvolver. E como um guardião, você está habilitado a sentir o cheiro daquilo que os filhos de vocês são capazes de fazer.
Às vezes você é um professor na escola, um líder de departamento infantil, sinta o cheiro de uma criança, você está vendo, coloca para orar, a criança sempre quer orar. Ela sempre quer orar. Gente, preste atenção nisso. Para quê, Flávio? Para estimular, para chamar essa mãe e falar, estimula esse menino. Tem aí um intercessor nascendo. Tem aí um profeta. Às vezes Deus tem usado as crianças perto. Escuta o que eu vou falar com você. Deus tem usado crianças nessa geração de maneira poderosa. Deus tem levantado crianças com fé, com dom de cura, com discernimento de espírito, e às vezes a gente não está prestando atenção. Para desenvolver, para dar oportunidade de atuar, nós precisamos desenvolver não só naturalmente, mas também espiritualmente essa geração. Elas não precisam esperar ter 20 anos para ouvir a voz de Deus, para receber uma profecia. Nós tivemos uma experiência com o nosso filho caçula. Desde pequenininho, esse que é Davi, ele tem uma sensibilidade maior, um jeito diferente, ele é sensível, ele percebe pessoas, ambientes, ele tem um negocinho com ele especial nesse sentido. E desde pequeno ele começou a ter experiências de respostas de oração muito claramente respondidas. Ele orou pelaquela cachorra, orou pelo gato, agora orou pelo outro gato. Eu falei, para de orar pro bicho. Não, vocês estão rindo, mas o negócio é sério, pastor. Não é brincadeira, não. Nunca pensei nem em ter um cachorro, quanto mais um daquele tamanho. Depois de cachorro, estou com 2 gatos. E ele ora, a gente tem vivido experiências especiais com ele. Um dia a gente estava, ano passado, acho que eu contei isso aqui. Não lembro se eu contei. Às vésperas de viajar para os Estados Unidos, a gente ia passar uma temporada de 21 dias levando guardiões para lá. E nessa ocasião, a gente chegou, era um culto de adolescentes, o Mário começou a passar muito mal. E naquela época de Covid, né, O Davi, o pastor tinha movido um tempo de oração, o Davi pôs a mão na cabeça do pai e começou a orar, repreendendo aquele mal-estar. Cura meu pai, Senhor. O Senhor sabe que amanhã ele viaja para os Estados Unidos. Ele vai levar guardiões para lá. Senhor, cura meu pai em nome de Jesus. O Mário disse que ele fez assim com a mão, o bem-estar voltou para o corpo dele na mesma hora. Flávio, o que você quer dizer com isso? Ele é normal, igual o seu filho. Ele não é um menino que fica falando em língua. Não estou falando disso, estou falando de um menino que tem exercitado a fé. E a fé dele tem levado ele a ter experiências sobrenaturais. Agora ele já acredita nisso. E ele ora pelos... Ele já faz de provocação. Você está entendendo? Nós precisamos estimular os nossos filhos a isso, a desenvolverem habilidades naturais e espirituais. Eles vão entendendo quem eles são, como é que funciona na vida deles, o que acontece para eles. Eu falo para você desse meu filho mais velho, o bichinho está tão ousado, porque ele cresceu ouvindo que ele seria como José. E algumas coisas, outro dia eu falei com ele assim, você lembra da experiência da vaca? Eu contei a história da vaca gorda aqui. Ele falou, claro, mãe, como se fosse, eu tinha 4 anos, ele acordou com a vaca. Ele disse que foi como um sonho, né? Eu falei, Deus está dando vacas gordas, colocando na sua mesa, para você administrar. Gente, 19 anos, sabe o que é 19 anos? Nessa geração, Deus faz, irmão. Deus faz, e o mais lindo de tudo, aquilo que ele disse para João Batista, para Zacarias, acerca de João Batista viveu. Aquilo que ele falou sobre Jesus para Maria, Jesus viveu. E aquilo que ele tem falado para mim e para você, sobre os nossos filhos viverão. Nós somos os guardiões dessas palavras, desses destinos que foram liberados. Alguns, talvez nessa noite, a partir de hoje, seus olhos vão se abrir de uma tal forma, meu irmão, que você vai começar a juntar essas peças, escrever sobre isso, começar a vigiar, para saber como é que você vai aconselhar seu filho. Porque o nosso conselho tem que estar alinhado com isso que a gente tem visto sobre eles. Aquilo que Deus tem mostrado. Outra coisa importante,
Nós precisamos trabalhar com eles. No livro Guardiões, eu uso esse plano de investimento, de análise e desenvolvimento de um guardião, que é uma forma de você investir na vida do seu filho, levantando as áreas e descobrindo a demanda que ele tem naquela área, qual é a fragilidade, qual é a força e como você pode investir para te ajudar. Flávia, como que você começou a fazer isso? Para os meus filhos. Depois eu transformei numa ferramenta. Mas eu estabeleci ali, eu olhava, qual é a demanda? Está com dificuldade de ter amigo. Qual é a demanda? Né? É muito impetuoso. Qual é a demanda? Está com um desafio na escola. E aí eu ia traçando para cada área e estabelecendo um plano de investimento. Como eu ia fazer? Qual era a ação? Que dia da semana? Quanto tempo? Amém? E eu quero terminar falando para você sobre o que eu chamo de um destino profético, destino vocacional. O projeto de vida nasce de um DNA único. É uma frase do livro. Da exclusividade que é cada ser humano, cada pessoa um propósito, cada criança um projeto. Para cada um dos meus filhos, no livro eu coloco isso. Pode passar o próximo. Aí tem o do Bernardo. A gente escreveu um texto e hoje, no final, depois desse slide, eu vou te mostrar mais ou menos um passo a passo de como você faz isso. Sobre cada um. No texto do Bernardo, a gente declarou sobre ele que ele seria como José. Que ele tinha habilidade para gerir pessoas e recursos, para conquistar, administrar, multiplicar, doar, financiar. Isso aqui, gente, foi escrito desse jeito em 2020. O que ele está vivendo em 2023, isso aqui a gente escreveu completamente em 2020 para o livro. Mas a gente vem juntando pistas desde que ele estava no útero. Palavras que eram faladas sobre ele. A experiência quando ele era bebê. Lá no Rio de Janeiro, que um homem pegou ele no colo e disse para mim, esse menino será o futuro prefeito de Vitória e governador do Espírito Santo. Ele era um bebê no Rio de Janeiro. Meu marido já estava transicionando para o Espírito Santo, mas aquele homem não me conhecia. Isso foi uma profecia. E como Maria, guardei no coração. Eu não entendi o que eu entendo hoje sobre ele. Mas eu guardei aquela palavra no coração. Mais tarde um pouco, o sonho com a vaca gorda. Que eu chego na igreja e o pastor, ele trouxe essa história de José. Governo, vaca gorda, José. Estão entendendo? Aí o menino começa a gostar de dinheiro, a apontar, a despontar, a ser líder nas coisas, a estar em lugar, as portas estão abertas diante dele. É assim, sempre foi. Sempre foi. Deus sempre fez isso com ele. E a gente sempre falando, já percebeu que isso acontece com você? Isso não é uma coisa natural. A propósito, você é um José. Você foi chamado por Deus para servir a sua geração, para fazer justiça, para trazer paz, para sustentar a sua geração com toda a habilidade que você recebeu. É isso, irmãos. É ir gerando, sabe? E como eu disse para vocês há alguns dias atrás, quando ele me contou uma notícia que ele teve uma reunião com um empresário que tinha quase 10 milhões, foi chamado na empresa. Gente, ele tem 19 anos. Você acha que isso é normal? Mas sabe por que isso? Porque Deus está mostrando que o que Ele disse, Ele cumprirá. E a gente continua guardando Ele. Como? Chamando, filho, você foi chamado para servir. Ouvindo Deus e Deus falando, diga para ele que ele recebeu essa unção para que ele sirva a geração. Para que ele seja humilde. Para que ele entenda que ele foi chamado para servir. O objetivo dele não é ganhar dinheiro, mas é ajudar as pessoas a multiplicarem aquilo que receberam. E é natural, ele vai ter retorno.
Ele precisa permanecer fiel no dízimo, fiel na vida dele com o Senhor. E a gente está lá guardando, irmão, tá entendendo? Guardando o propósito. Não é perfeito. Ainda tem um monte de coisa que Deus falou que os meus olhos naturais não veem. Mas eu sigo glorificando com meu marido pelo que eu já vejo. O que eu não vejo, eu continuo declarando em nome de Jesus. Que os céus tragam à terra toda a palavra que foi declarada sobre ele. Seus filhos precisam ouvir da sua boca. Porque quando você cresce falando para o menino, você é José. Você é José. Deus vai te dar portas. E quando ele vai vendo acontecer, sabe quem ganha o reino? A fé no coração dele. Ele começa a entender, isso é verdade. Minha mãe não estava maluca, meu pai. Esse Deus que falou, essa vaca gorda que apareceu para mim, aquela capa que minha mãe colocou e o meu pai em mim no dia do meu aniversário de 4 anos, que me vestiu de José e me colocou um manto colorido. E orou pelo meu futuro, pelo governo. E está se cumprindo. Deus falou e Deus está fazendo. Irmão, isso não é para o meu filho. Para os meus filhos, para os nossos filhos, isso é para todos os filhos. Eu acho lindo demais quando o anjo fala para Maria, Maria, olha a impossibilidade dela. Como é que eu vou ter filho se nem com um homem eu me deitei, eu não sou casada? Talvez você tenha outra impossibilidade aí, que não é essa. E aí o anjo diz, descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder dele te envolverá. É o poder do Espírito que vai produzir o tipo de propósito, projeto, milagre que precisa para que a vontade de Deus se concretize na terra. Você entendeu isso? Você está entendendo? Essa mesma, por isso ele será chamado Filho de Deus. E essa palavra que alcançou Jesus alcança os nossos filhos. Porque o mesmo Espírito que entrou no ventre de Maria e produziu Jesus, hoje ele entra na vida do seu filho para produzir tudo que faltar, tudo que for necessário para que seu filho viva o propósito. E ele também é chamado Filho de Deus. Alargou sua mente? Entendeu isso? Então, a promessa que estava para Maria está para mim, para você. O próximo slide eu quero te dar uma pista, se você quiser, você pode printar essa imagem de como você pode escrever esse destino. Flávia, mas você colocou ali, parece que é uma coisa construída ao longo do tempo. É, mas eu quero te ajudar com essas ideias e sugestões a você começar a construir o texto profético sobre seu filho. Primeiro, o significado do nome dele. Se ele já está aí, já tem esse filho, pegue o significado do nome dele. Segundo, as promessas bíblicas que existem para ele. Às vezes você não recebeu de alguém, mas tem lá. Né? O Heitor, a gente sempre disse para ele que ele seria sal e luz. Desde pequenininho, você é sal, você é luz. Agora ele acabou de vir do Impact e foi lindo. Eu contei aqui ontem que no último dia dele lá, ele teve fila para abraçar ele. E é assim, aonde ele vai, ele é amado, amado, ele é sal e luz. Precisa ser podado, né? É sanguíneo, mas ele é sal e luz. Então existem promessas bíblicas que você pode pegar e comece a pedir ao Senhor, Senhor, quais são as promessas que o Senhor tem para esse filho, para aquele filho? Comece a pedir, ele vai te mostrar, às vezes já está aí até no seu coração. Terceira coisa, palavras proféticas, o que já foi falado sobre os seus filhos. Tanto o primogênito quanto o caçula, nós recebemos palavras antes deles nascerem, quando eles eram pequenos, recebemos palavras proféticas mesmo, claras. Já o nosso do meio, ele recebeu a primeira palavra profética, eu e meu marido recebemos, agora o ano passado. Nunca ninguém tinha falado algo sobre ele. E no ano passado, ao final de um culto de adolescentes, um irmão da igreja me chamou, a mim e ao Mário, e deu uma palavra para a gente sobre ele.
disse assim pra gente, você está olhando ele ali, ele cantando louvor, e você olha para ele e você fala que ele não está pronto. Mas isso não é o que Deus vê. Deus vê que ele está além. Ele está preparado para o que Deus tem. E mais do que isso, a alma dele, o coração dele é todinha de Deus. Todinho de Deus, ele é todinho. Cada pedacinho daquele menino ali é todinho de Deus. Eu falei, filho, estava faltando essa palavra profética, ela chegou. E agora Deus tem usado essa palavra para dar direção para mim e para o Mário. Essa viagem mesmo que ele foi para os Estados Unidos, eu falava assim, meu Deus, ele não está pronto. E Deus, acabei de falar com você no passado que o que você vê não é o que eu vejo. Ele está pronto. Eu confesso a você, eu me agarrei nessa palavra para não meter a mão e não deixar ele ir, porque eu pensei, o menino vai ficar 15 dias no meio, ele não está pronto, ele não tem inglês para isso. Mas foi e Deus fez. Deus falou. Quarta coisa, sonhos, visões e percepções. Flávia, sim, sonhos. Às vezes Deus te dá sonho, dá para o seu filho, como deu para o Bernardo da vaga gorda. Dá visão para alguém, ele mostra. Ele dá percepção, impressão. Que às vezes você não entende, mas sente. Eu falei isso ontem da cognição. Quinto, experiências específicas. Às vezes, experiências que ele vai tendo na jornada. Eu contei aqui do Bernardo, sempre foi líder daquilo outro. Experiências que se repetem. Desafios comuns também falam do destino. O nosso caçula traz muitos desafios emocionais. E no ano passado nós tivemos um momento muito difícil quando ele perdeu a cachorrinha. Ele ficou emocionalmente muito ruim. Ele é um menino de uma natureza muito sensível. E eu me lembro, diante daquela situação que a gente estava vivendo com ele, que o Espírito Santo foi muito claro. Uma madrugada, eu com ele não estava bem. E o Espírito Santo falou para mim, me acordou, né? Madrugada, e falou assim, não se preocupa. Porque eu estou construindo a vocação dele. Eu estou construindo, essas experiências estão moldando o destino vocacional. Ele está aprendendo. No meu aniversário esse ano, a Ana fez com a equipe um trabalho lindo, me deram vários vídeos e ele me mandou o vídeo. Pena que não tem aqui, senão eu colocava para vocês ouvirem. E ele agradecendo, porque eu sempre estive presente nos momentos de dificuldade dele, e ele dizendo que o quanto ele aprendeu na dor. Ele tem umas frases assim, sofrer é difícil, mas sem o sofrimento eu nunca teria chegado em quem eu sou hoje. Para a cachorrinha ele falou no leito da morte, se toda a dor que eu estou sentindo agora é por causa do tanto do amor que eu tive por você, valeu a pena. E o negócio é tão profundo que a frase dele tem abençoado pessoas em luto. Sabia? Ele já está cumprindo o destino dele. Que foi algo assim que Deus falou sobre ele. Então, às vezes, os desafios mais comuns, os desafios da escola, sabe, desafios comuns que o menino traz? Desafio é desafio. Eu não falo problema porque eu tirei essa palavra do meu vocabulário. Eu não tenho problema, eu tenho desafio. Porque problema para a vida, desafio me desenvolve. Como eu não tenho correria, eu tenho movimento. Que quem corre não sabe onde quer chegar, mas quem se move tem um propósito. Vai mudando as palavras na sua vida. Então, desafios comuns, as características que nós vimos, quem é e o que faz, e onde ele está e onde pode atuar. O Davi eu conto no livro, desde pequenininho, os conselhos que ele dá até hoje. Esses dias, pequenininho no livro, eu conto esse conselho, que ele, um dia, a amiguinha estava sofrendo bullying e pediu um conselho. Ele desceu, acho que tinha uns 6, 7 anos, 8 no máximo. E aí ele me contou, o que você falou, Davi? Primeiro eu disse, mãe, eu falei 2 coisas para ela, igual a mãe. 2 coisas. Primeira coisa, aí foi aconselhando. E esses dias ele estava me contando uma história na escola. Ele falou, mãe, 13 anos na época. Você não sabe, o fulano de tal, ele tem um monte de diagnóstico, eu sei. Ele sabe tudo, ele conversa de tudo, é assim. Ele tem o TOD, o TDAH, e não, ele tem um desafio estrutural, mãe. Mas ele ofende as pessoas. Eu falei, e aí, o que você faz?
Aí ele, esses dias eu conversei com ele, falei, o que você fez? Ele falou, eu chamei ele, não falei na frente dos meninos, mas eu falei, cara, para de agredir o outro para você se sentir uma pessoa melhor. Eu falei, o que aconteceu? Ele melhorou. Estão entendendo? Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos e olhar para essas coisas e declarar essas coisas e afirmar essas coisas sobre cada um deles. Amém? Deus deu a você essa autoridade sobre o destino deles está na sua mão. Assim como Deus fez com Zacarias e Deus fez com Maria, Ele tem feito comigo e com você. Talvez hoje os seus olhos estão se abrindo de uma nova forma. Talvez alguns aqui é a primeira vez que você vai pensar nisso. E você, ao invés de ficar só lidando com um problema, ou só lidando com performance, você vai começar a declarar, a buscar. Às vezes você vai se pegar numa palavra que você recebeu, ou numa promessa bíblica. Né? Para cada um dos meus filhos, eu sempre com o Mário, a gente busca uma referência bíblica. Bernardo será como José. Heitor será como o rei Davi. Davi será como João, o discípulo amado. Ele tem a sensibilidade do íntimo. Ele tem experiências. Eu falo para ele, filho, seu quarto é a sua ilha de Patmos. O lugar da revelação, o lugar de você ter experiências com Deus. Qual é o nome que você vai rebatizar seu filho? Aqui eu já dei um nome. Júnior será como Josué. Já dei. Michele será como Davi, a pequena gigante. Dê nomes, nomeie, renomeie aqueles que estão ao seu redor, seja profeta. Amém? Você fica de pé? Eu vou pedir, a gente vai fazer um momento final aqui, eu queria pedir o pessoal do louvor para vir. E nós vamos fazer o seguinte. Fica firme aí que a gente não vai. Nem posso te prometer se a gente não vai demorar muito. Mas a gente vai fazer o que tem que fazer, amém? Deus deu a visão a uma das colegas da nossa equipe, a Olga, da gente fazer um movimento agora, trazendo aqui a nova geração. Então eu quero pedir todos que estão aqui, que têm até 18 anos, para virem aqui na frente, tá? Quem tem até 18 anos, eu pedi para trazer as crianças. A gente vai fazer um movimento aqui. Olha o que a gente vai fazer. Presta atenção aqui em mim. Presta atenção aqui em mim. Se tiver criança aí embaixo, você pode descer se você quiser, tá? Fica à vontade. Mas se você pode descer no colo, eles vão ficar aqui na frente. Até 18 anos a gente vai fazer um momento de oração por eles aqui. E nós vamos fazer como um muro de proteção. Então, o que eu quero pedir? Vocês criem pelo menos uma ou duas fileiras, assim, para a gente fazer como um muro aí também. Faz como um muro, junta, tá? Pode dar a mão um para o outro. A gente vamos fazer essa redoma de proteção. E nós vamos ter um tempo aqui de oração pela nova geração. Por favor, alguém avisa a Paty para mim? A gente já tinha combinado, tá? Não tem problema não, pode vir devagarzinho. Aqui, gente, vocês têm como dar a mão aqui? Isso, faz um muro aí. Isso aí, que lindos. Nós somos um muro de proteção sobre vocês hoje.
Existe uma palavra profética em Isaías 61. E nessa noite nós vamos aplicá-la sobre essas crianças que estão aqui, que representam as crianças dessa geração. Quando você olhar para eles, vocês vão olhar para as crianças dessa geração. Amém? Eu vou esperar eles entrarem enquanto a gente é ministrado. Se você está aí, pode orar. Pode começar a declarar, abençoar, liberar a palavra de vida. Declarar que o Espírito do Senhor está sobre eles, que o Senhor os ungiu. Deixa o Espírito Santo fazer o que Ele quer fazer nesse fechamento de hoje. Pode orar, irmão. Vai orando, eles estão chegando. Oh, glória. Oh, aleluia. Nós somos um muro de proteção. Isso, manda eles darem a mão. Mas nada se compara. Tia, fala pra eles me darem. Irmão, pode orar aí do seu lugar onde você está. Deixa o Espírito Santo tomar seus lábios nessa noite. Deixa o Espírito Santo te usar com línguas espirituais. Entre nós, tão desejado aqui. Nada se comparará com a glória que há de vir. Oh, oh, oh. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou Jesus do céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá.
Se você sabe essa canção, declare isso. Declarem, crianças. Cadê? Crianças, adolescentes e jovens, eu queria que vocês estendessem a mão de vocês para cá. Pode ser isso, assim. Vocês são um muro de proteção aí atrás. Continua orando. Continua declarando. Continua pedindo um batismo do Espírito Santo sobre a vida deles. Continua declarando aquilo que você vê quando você olha para essas crianças e esses jovens aqui. Continua declarando um futuro perfeito, um caminho reto, um destino próspero, portas abertas nos lugares certos, casamentos santos, experiências com Deus. Porque o Espírito do Senhor Deus está sobre cada um de vocês, crianças, adolescentes e jovens, porque o Senhor os ungiu para pregar as boas novas aos pobres. O Senhor está enviando vocês, cada um de vocês, a curar os quebrantados de coração. Vocês estão sendo enviados a proclamar libertação àqueles que estão presos e colocar em liberdade aqueles que estão algemados. O Senhor tem levantado vocês, nova geração, para apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Deus tem levantado vocês a consolarem todos aqueles que têm chorado perto de vocês, a pôr sobre aqueles que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas. Vocês receberam óleo de alegria ao invés de pranto, manto de louvor em vez de um espírito angustiado. Vocês estão sendo chamados, crianças, adolescentes, jovens, desde a eternidade. O Senhor tem chamado vocês de carvalhos de justiça. Vocês foram plantados pelo Senhor, para a glória do Senhor. Vocês reconstruirão antigas ruínas e restaurarão os lugares que foram anteriormente destruídos. Talvez hoje vocês não tenham entendimento completo, mas como igreja, esse muro de proteção declara que vocês renovarão cidades que foram arruinadas, que foram destruídas de geração em geração. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela pureza.
Te agradecemos pelo destino, oh Senhor. Abre os nossos olhos. Abre os olhos desse muro de proteção para que a gente sinta o cheiro, veja aquilo que o Senhor está fazendo desde já. Na vida de Samuéis, de Esther, de José, de Daniel, de Ruth, de Débora, de Esther. Senhor, na vida de Jonas aqui, de Neemias aqui. Senhor, que a gente possa ver, assim como o Senhor mostrou, tanto a Zacarias quanto a Maria, o que o Senhor tem para a vida de cada um deles. Profeticamente, nessa noite, nós somos um muro que protege essa geração. Abençoada, ungida, separada. Para a glória do nome de Jesus, Espírito Santo, batiza-os. Batiza-os, Espírito Santo. Assim como o Senhor envolveu Jesus no útero de Maria, batiza-os, dá a eles experiências contigo, Senhor. Senhor, desperta chamados, assim como o Senhor chamou Samuel. Samuel, chama eles pelo nome, chama o Mateus pelo nome. Que o Mateus escute o nome dele ser chamado pelo Senhor, Pai. Eu não tenho poder de fazer isso, Espírito Santo, mas eu sei que você pode derreter todo o coração de gelo. Tocar, Espírito Santo, fazer com que sintam o Senhor profundamente. A alegria que vem do teu Espírito, Pai. Batiza o Senhor. Batiza o Senhor. Batiza o Senhor. Eles são teus. Batiza-os. Batiza-os. Envolve o Senhor na tua nuvem de glória. Senhor, eu oro para que eles estejam vendo agora. Agora. Que eles vejam agora. Veja agora. Deus está mostrando para vocês agora, futuro. Deus está mostrando para vocês uma porta, um lugar, uma função nessa geração. Deus está fazendo vocês verem o futuro de vocês. Ele está queimando no coração paixão. Ah, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada. Declaramos a santidade do Senhor. Corações obedientes. Tua palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Que toda distração deste mundo, Senhor, seja desviada do caminho desses meninos e meninas. Eles são teus, eles são Daniéis na Babilônia. Eles são puros, decididos, definidos. Pureza, Pai. Identidade, Senhor. Vai nesse coração que está tão machucado, confuso, se sentindo tão incapaz, Senhor, que olha para si mesmo e fala: eu não vou conseguir, isso não é para mim. Senhor, agora afirma o coração dele que ele foi chamado. Antes de existir, o Senhor já tinha o futuro deles garantido. Eles são chamados de carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Esse é o seu nome. Você é um carvalho de justiça. Você foi plantado por Deus. Seus pais foram só condutores, mas vocês pertencem ao Senhor. Obrigada, Jesus, por essa noite. Que a gente ouça o que o Senhor plantou aqui. Que a gente leve para casa essa atmosfera que nos
nossos cultos domésticos, que as nossas reuniões de casa, elas tenham esse ambiente. Ambiente profético, de liberação de palavra, de ativação de dons espirituais. Senhor, eu oro por dons espirituais, discernimento de espírito, palavra de sabedoria, dom de línguas. Senhor, eu oro para que eles sejam batizados com dons de curar, dom da fé, palavra de conhecimento, Deus, operação de milagres, discernimento de espíritos. Faz, Senhor, ativa, que eles contem o que o Senhor fez, Senhor, que eles contem o que o Senhor fez, para a glória do nome do Senhor. Se você sabe, declare essa canção.